Pessoal, boa noite. Quer dizer que é uma alegria participar de mais um Cristianismo Autêntico, né? Já é qual edição, Iva? 10ª, né? E foi qual aquela que a gente foi em Pequi? Terceira, né? Então, gente, estou participando aí desde a terceira com a turma, né? Então, gente, muito bom estar aqui participando de um evento que fala sobre questões que, no nosso ano, né, de eleição, aí, a gente tem muita reflexão para fazer. E eu vou compartilhar algo, gente. Claro, o tempo não é suficiente para falar aquilo que talvez seria necessário, né, para um campo tão complexo como a economia, mas só para a gente dar pinceladas, assim, algumas questões que são importantes e tentar reafirmar esse ponto de que o senhorio de Jesus Cristo tem impacto na economia. Né? Então, eu comecei com esse quadro aí, gente, que é uma demonstração visual daquilo que em Marcos, né, capítulo 5, do versículo 1 a 20, fala do gadareno. Rodolfo, o que tem a ver o gadareno? Eu vou voltar nesses versículos, gente. Mas o que é muito importante nessa passagem, mais até aquela que é usada muito para falar que não tem relação entre fé e economia, né, de que Jesus fala, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aqui nessa passagem específica ocorre um evento em que todas essas implicações da economia e a vida humana eles estão ali totalmente integrados. Né? Porque quando Jesus expulsa os demônios para uma manada de porcos, que eram mais de 2.000 porcos, ou seja, uma unidade econômica considerável, talvez, para aquela vila, Jesus estava interferindo diretamente nos processos econômicos normais do dia a dia. E tem toda aquela questão, olha, o que vale mais, uma pessoa liberta, restaurada, ou a manutenção de uma atividade econômica que questiona-se, né, era ou não legítima, de acordo com as leis judaicas de alimentação, você ter uma manada de porcos. Há uma discussão se eram, né, gentios que cultivavam aquela manada, mas, de fato, como ali era o contexto de Israel, então há uma discussão de que até mesmo aquela unidade produtiva era ilegal em termos da lei judaica. Bom, gente, as implicações disso são de que o poder de Deus e o reino de Deus interferem em dinâmicas econômicas. Não há como separar o senhorio de Jesus, o reino de Deus, de realidades econômicas. E hoje nós vivemos em um contexto onde vários tipos de desafios dessa relação da economia com a vida e toda a sua complexidade, gente, elas estão aflorando, né? E a minha abordagem aqui vai ser mais sistêmica, tá, gente? A gente pode abordar a economia num ponto de vista mais de uma ética formativa, né? Como nós lidamos com a economia no nosso contexto, mas eu vou abordar aqui de um ponto de vista mais macro, sistêmico, até porque são as discussões que hoje estão em pauta aí, em toda a campanha política, né? E o ponto da economia é um dos pontos principais para entender esse nosso momento. Bom, gente, 5 casos que exemplificam a complexidade dessa temática, né, e de como o cristão tem que pensar essas relações entre economia e vida. Então, por exemplo, o que tem acontecido na Venezuela, né, uma ampla discussão sobre qual tem sido a responsabilidade do Estado e do papel interventor do Estado na Venezuela para gerar o caos econômico que a sociedade lá tem enfrentado. Né? Então, há discussões muito complexas em torno desse tema, mas um amigo pessoal que trabalhou anos numa empresa venezuelana, ele falou algo muito interessante, falou, Rodolfo, é impressionante. A empresa não tinha necessidade de trabalhadores, a empresa não tinha liberdade e autonomia de demitir pessoas. Então, o pessoal ficava lá lendo revista o dia inteiro. Então, assim, depois essa empresa saiu do país porque as leis trabalhistas se tornaram tão inflexíveis que qualquer tipo de dinâmica da economia não tinha possibilidade de afetar a vida ou, digamos, o posto de trabalho de uma pessoa, que seria talvez um extremo disso que a gente fala, né? Qual seria o papel do Estado diante da economia? Será que o papel teria o Estado teria um papel de intervenção e de controle da economia, ou a economia teria uma dinâmica, digamos, autônoma ou relativamente autônoma? Um segundo caso para a gente pensar dessas complexas relações da economia com a vida. Gente, esse caso ocorreu nos Estados Unidos, na Flórida, em 2004, e tem a ver com a passagem do furacão Charley. E algo que ocorreu, né, que a gente viu algo semelhante aqui no Brasil, de que os preços de bens básicos para a manutenção da vida, né, e a qualidade de vida das pessoas, como o preço da água, né, água potável, e preços de serviços como
o corte de árvores, por exemplo, né, que havia caído sobre casas, carros e assim por diante, foi aumentado de forma tão exponencial que você teve que ter uma intervenção para combater preços injustos que foram, digamos, praticados naquele contexto de extrema vulnerabilidade. Gente, a discussão aqui foi intensa, né? Pessoas falaram assim, olha, não, o mercado tem que se autorregular. Ou seja, se você interferir, você não vai incentivar novos produtores ou pessoas que venham a prover esse tipo de serviço a chegar com esse serviço lá. Bom, gente, mas a questão é muito mais complexa, né? Será que existe, de fato, esse tipo de racionalidade e autorregulação no mercado ao ponto de você não deixar que uma pessoa que tenha poucos recursos não tenha acesso à água potável? Será que a gente realmente acredita que o mercado é essa força mobilizadora tão racional e tão eficiente assim? Né? Existem muitas implicações para esse tipo de pergunta, e é uma questão que envolve, né, qual que é o tipo de relação da moralidade, da ética com a economia. Né? Então, no primeiro ponto, qual que é a relação da política, de uma estrutura como o Estado, com a economia? Qual que é a relação da ética com a economia? Como que a gente pensa essas relações nesses casos? Um terceiro caso, que é algo que tem acontecido no Brasil, que é bastante interessante, né? Várias instituições que têm uma dinâmica empresarial muito agressiva têm comprado várias dinâmicas de ensino superior no Brasil. Várias instituições de ensino superior no Brasil têm sido adquiridas por grupos empresariais. Um deles, de São Paulo, tem expandido aí o mercado de forma muito agressiva. E a grande pergunta que fica é, será que uma instituição de ensino superior, que tem como talvez principal responsabilidade a produção de conhecimento de ponta, você providenciar numa sociedade um tipo de conhecimento e capacitação das pessoas que passam por ali, que venham a ser aqueles formadores de opinião, que venham desenvolver estratégias, tecnologia, áreas de ensino. Será que você transformar o aluno num cliente, você ver e enxergar uma instituição de ensino somente com o objetivo de gerar lucros, isso vai beneficiar a área da educação? Então, é uma questão altamente polêmica, ou seja, como que as dinâmicas da economia e do mercado se relacionam com áreas da vida que são e têm dinâmicas distintas, como a área da educação. Então, essa é uma pergunta que também exige resposta ao refletirmos sobre essas questões da relação da economia com moralidade, mercado, política e assim por diante. Um quarto caso, a dinâmica de mercado que tem, em muitas instâncias, mobilizado todo tipo de energias, estratégias e administração de igrejas. Né? Então, gente, claro, esse aqui é um caso bem agressivo e bem extremo, que foi digamos, um planejamento de orçamento, né, e de captação de recursos de uma igreja, da Igreja Universal, né, foi uma unidade da Igreja Universal, e eles tinham uma meta bem específica de arrecadação para bater mensalmente. E o pastor ele tinha que prestar esse relatório, e se foi achado, né, esse tipo de relatório, e o pessoal questionou isso. Bom, gente, o que acontece quando igrejas começam a funcionar com a lógica de uma empresa, por exemplo? Né, de que o objetivo seria maximizar lucros, né, seria minimizar qualquer tipo de prejuízo, e que isso seria, o sucesso ou insucesso de uma igreja seria medida por normas mercadológicas. Ou seja, qual que é a relação do mercado e da economia com a dimensão, por exemplo, eclesiástica. Em último caso aqui, é como que as dinâmicas de mercado, e principalmente gente, o que a gente chama da hiperfluidez dos mercados, e principalmente o mercado financeiro, afeta a realidade, por exemplo, da vida de trabalho das pessoas. Né? Então, a gente tem vários exemplos de que a extrema flexibilização das leis trabalhistas pode gerar, para algumas pessoas, de forma justa, tá? Quem defende o mercado como completamente autônomo, vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, olha, se você tem, por exemplo, um fluxo de investimento saindo de um país, de um certo setor, e aquela empresa perde aquele investimento, automaticamente os postos de trabalho têm que ser comprometidos. Ou seja, você coloca o trabalho e todo o vínculo de um profissional com uma empresa medido pelo tipo de critério da fluidez dos mercados financeiros. Só que hoje a gente tem um problema muito grande. Né? O mercado financeiro hoje funciona em tempo de tecnologia da informação. Então, você pode ter fluxos movendo de um país para outro de forma muito rápida. Imagina o impacto disso numa pessoa que trabalha numa empresa. Ou seja, um fluxo financeiro especulativo saiu de um país ou de um setor da economia, você despediu várias pessoas. No outro dia, você tem uma outra especulação e aquele fluxo retorna. E você pode fazer isso com um clique, né, no seu computador. E o impacto que isso tem nas comunidades humanas e pessoas reais.
tem muita gente que vai defender isso mesmo, fala assim, não, se o fluxo financeiro for embora, manda embora. Voltou, contrata. Agora, você imaginou a situação real de alguém que tem que cuidar de uma família, prover para uma família, você não ter a mínima estabilidade e ficar simplesmente à mercê, né, dos caprichos do mercado, que são extremamente volúveis. Então, isso é uma questão muito pertinente que tem a ver com a dimensão toda de trabalho, carreira, dignidade humana e também a fluidez dos mercados, como que essas relações deveriam ser construídas ou poderiam ser construídas. Bom, gente, e essa discussão ela tem ganhado um terreno mais amplo e, claro, na política atual a gente percebe todos os lados da questão, né, argumentos muito bem elaborados de um lado e de outro, mas o que tem acontecido é que várias críticas têm sido formuladas sobre essa suposta autonomia, sobre essa suposta isolamento do mercado, como se fosse um ente capaz de ser entendido, separado de qualquer questão humana real, qualquer vínculo social, qualquer tipo de impacto ambiental, ou seja, o mercado como uma abstração pura. E essa é uma tendência hoje nas discussões sobre economia, né? Mas muitos têm questionado esse tipo de abordagem, nem falado assim, olha, a gente não pode deixar de entender economia e mercado integrado com questões de justiça, com questões de moralidade e assim por diante. E a gente tem essa discussão vindo de dois polos aí, de forma muito interessante, né? Então, a gente tem, por exemplo, da esquerda e a crítica, principalmente ao sistema capitalista, a gente tem percebido várias críticas mais recentes, né, que colocam principalmente em questão essa capacidade de que o capitalismo recente deu de você gerar situações de extrema desigualdade, né? Então, por exemplo, Thomas Piketty, e aqui sem entrar no mérito da teoria de qualquer um deles, gente, só isso já seria uma palestra, né? Mas o Piketty questiona como que o novo sistema capitalista tem gerado, por meio, né, desse acúmulo patrimonial, a capacidade, por meio de investimentos, retorno de investimento, você potencializar a desigualdade e, para as próximas gerações, você gerar um déficit muito grande de oportunidades para as pessoas que ficam para trás desse novo sistema de acúmulo. Ou Stiglitz, que é um prêmio Nobel também de economia, e que tem também questionado como que, nos últimos 30 anos, principalmente nos Estados Unidos, a desigualdade aumentou de forma abrupta. E a questão para ele não é o fato só da desigualdade existir, mas é que isso traz implicações para as pessoas que ficam, digamos, na base dessa pirâmide. Implicações, gente, que são muito recentes. Tá? Ele coloca dados assim, muito impressionantes de como que, em 30 anos, a coisa assim, foi exponencial, o aumento de níveis de desigualdade, e, não consequentemente, né, mas você tem aí o estreitamento da oportunidade ser renovada para aqueles que estão na base da sociedade, aqueles que não são integrados nesse sistema altamente tecnológico, como eu disse, principalmente ligado ao mercado financeiro, especulativo, né, de investimentos e assim por diante. Então, gente, seria uma crítica renovada da esquerda, que não é mais aquela crítica marxista clássica. Né? Muita gente fala só do comunismo, marxismo clássico, mas as críticas hoje são, digamos, vêm de outras vias. Então, aqui há um questionamento sobre a justiça desse sistema, né? Seria justo ou injusto, e assim por diante. E a gente tem, por incrível que pareça, também, de uma ala mais da direita, né, bem conservadora, um questionamento igualmente relevante sobre a relação de economia com moralidade. Então, por exemplo, um autor que é uma inspiração muito grande para o conservadorismo hoje internacional, que é o Roger Scruton, ele tem tentado, dentre as muitas propostas dele, mas fortalecer o sentido de que, para uma economia ser próspera, ela precisa de moralidade. Ou seja, se você não tem confiança, se você não tem pessoas virtuosas por trás dessas relações econômicas, o mercado em si mesmo ele é incapaz de promover qualquer tipo de bem-estar. Então, nesse livro recente dele, que nem foi traduzido para o português ainda, né, Um Convite à Grande Tradição, ele, por exemplo, tenta recuperar a ideia de que Adam Smith, mais do que refletir sobre economia, né, que é o livro clássico dele, Riqueza das Nações, ele era também um filósofo moral, ele refletia muito sobre a moralidade e sobre como que o ser humano, né, por ter essa capacidade de perceber que o outro está sempre analisando as suas ações, né, e você é um espectador meio assim, totalmente autoconsciente nesse processo, e como que isso gera um tipo de empatia social, e isso é muito importante para as relações sociais. Então, gente, é um tipo de visão de moralidade bem com tendências também mais utilitárias, né? Porque, no final das contas, é uma moralidade que também só quer o benefício próprio. Né? Mas, como você sabe que os outros te percebem, você age de forma virtuosa, não pela virtude ser um valor em si, mas porque você tem essa capacidade de gerar empatia por esse olhar do outro.
Ou, por exemplo, né, uma revista do Acton Institute, que é um instituto muito defensor do conservadorismo nos Estados Unidos, que criou esse jornal acadêmico, né, desde 1998, vai fazer 20 anos, que se chama Markets and Morality, ou seja, mercados e moralidade. Ou seja, gente, é necessária e percebe-se pelo mundo uma preocupação crescente com o entendimento de economia que não perceba a economia como algo puramente abstrato, totalmente isolado das relações humanas e pensado de forma abstrata, gente, como esquemas totalmente matemáticos e previsíveis. Ou seja, numa catástrofe, você dizer que o mercado vai se autorregular e que os preços vão, digamos, diminuir e que, por isso, é melhor deixar que as pessoas elevem o preço para o máximo possível que alguém esteja, de fato, disposto a pagar, é um tipo de abstração muito arriscada, né? Porque você está lidando com pessoas reais, os contextos são altamente complexos, você muitas vezes não tem liberdade, né? Aquela liberdade que se supõe que o mercado precisa para funcionar, de indivíduos agindo de forma racional, ela muitas vezes não está presente. E essas questões, gente, dessa extrema desigualdade muito rápida têm gerado reflexões muito interessantes, né? E o que eu quero fazer aqui essa noite é contribuir um pouco com uma reflexão cristã de quais seriam algumas implicações de uma percepção cristã, bíblica, sobre mercado, claro, de forma muito assim, breve, né? Insuficiente para a complexidade do tema, mas eu queria contribuir com algumas reflexões básicas. Tá? Então, de um primeiro ponto, que aqui, como eu disse, vai ser uma análise bem macro, né? Que a gente pode refletir sobre a relação do senhorio de Cristo com a economia, tem a ver com a narrativa bíblica e qual que é o sentido de que a realidade ela não pode ser abstraída ou ela não é abstraída na concretude da criação de Deus. Ou seja, primeiro, gente, o que a Bíblia nos diz é que nós vivemos numa criação, né? Isso faz toda a diferença. Ou seja, nós não vivemos em uma dimensão totalmente autônoma, altamente racional. Nós vivemos na criação de Deus. E, por ser uma criação de Deus, você tem vários tipos de normas, você tem várias realidades que têm implicações éticas no comportamento humano. Por isso, quando Deus se relaciona com os homens, ele se relaciona por meio de mandamentos, né, de prescrições, de promessas. Ou seja, Deus chama os homens à responsabilidade. Se você agir de tal forma, você vai prosperar. Você vai ser abençoado. E isso traz implicações para a nossa reflexão de economia muito profundas. Um outro ponto muito importante na narrativa bíblica é de que esse mundo que o Criador fez para que todos participassem da plenitude dele, né, essa linguagem da shalom bíblica, né, que todos participem dessa plenitude de relações totalmente restauradas, totalmente equilibradas e plenas, você tem nessa realidade que a Bíblia narra a realidade da queda. Ou seja, nós não podemos ignorar que o ser humano tem uma tendência, por causa da queda, a desobedecer essas normas que o Criador estabeleceu. Ou seja, há uma tendência humana de não cumprir com as regulações e os princípios que Deus colocou na criação. Ora, isso é tão real nas Escrituras que, volta e meia, as Escrituras falam, né, por exemplo, quando Israel invadiu a terra de Canaã, Deus promete a terra por um lado, mas, por outro lado, Deus fala que a própria terra estava vomitando os seus moradores. Ou seja, as pessoas que ali habitavam já estavam de tal forma se rebelando contra os princípios básicos do Criador que a própria criação estava já julgando-os, né? Ou seja, essas normas, estruturas da criação, elas existem, elas têm que ser discernidas, né? Uma passagem recente muito interessante é de que o Desmond Tutu, né, que foi um bispo anglicano na África do Sul, na época do apartheid, quando ele era perguntado sobre o otimismo dele, mesmo em relação a toda aquela injustiça cometida, ele mantinha sempre um rosto sereno, sempre rindo. Ele deu uma resposta que é muito peculiar à visão cristã das coisas. Ele dizia o seguinte: olha, nós vivemos em um mundo criado por Deus, e esse universo criado por Deus ele é moral. Ou seja, você não pode ignorar as normas do Criador e abusar das normas do Criador e pensar que você vai passar impune. Então, a convicção dele era o quê? De que o apartheid estava sendo tão injusto nas suas manifestações práticas que aquilo não iria durar muito e que o juízo de Deus viria e que a própria ordem da realidade traria o juízo sobre aquele tipo de atuação. Então, gente, isso tem muito a ver com a narrativa bíblica, de que nós vivemos em uma criação
essa criação ela tem normas e princípios para orientar a ação humana, mas que o ser humano, por causa da queda, ele tende a não obedecer esses princípios. E isso, gente, e gera na criação de Deus opressões, gera tipos de escassez, gera, por exemplo, dificuldades econômicas, dentre outras coisas. Mas é claro que a narrativa bíblica não termina na queda. Ela diz sobre a redenção. E a redenção é muito importante, por quê? Porque, de certa forma, Deus também está restaurando os seus princípios originais da criação. Claro que há uma discussão teológica mais ampla, sobre como a redenção nos leva para um nível ainda mais aperfeiçoado do que aquele de Adão e Eva, mas não deixa de ser real de que essas normas que o Criador coloca na criação, elas são retomadas em Cristo. Cristo Jesus, então, restaura a nossa humanidade e nós começamos, pelo amor que nós temos a Deus, a entender de novo os princípios que organizam a vida humana. Ora, gente, e isso tem uma implicação muito forte para a dimensão ética, isso tem uma implicação muito forte para cada setor da vida. Ou seja, Jesus, sendo o mediador entre o homem e Deus, ele faz, a partir de agora, toda a diferença em todas as dimensões da vida. Então, se você vê 1 Coríntios 7, quando Paulo fala das vocações, Paulo diz, olha, ninguém abandone as vocações na qual foi chamado. Mas, tem aqui um mas, um porém, agora Cristo faz toda a diferença onde você está, em todas as relações que você estabelece. Então, se você é um servo, Paulo não chega batendo em tudo, quebrando tudo. Paulo não é um revolucionário nesse sentido, mas ele coloca o seguinte, olha, se você é um servo, ou seja, essa instituição que te oprime é injusta, lembre-se que agora você é livre e é liberto do Senhor. E lembre que agora você é servo de Deus. Ou se você é um senhor, lembra que agora o fato de você ser cristão muda todas as suas relações, porque agora você é um servo de Jesus Cristo. Ou seja, as relações humanas, onde quer que as pessoas estejam, e Paulo fala de vocações numa estrutura social extremamente complexa, elas são transformadas pelo fato de agora Jesus ser o mediador. E é óbvio que isso tem implicações de médio e longo prazo. E a diferença que a igreja fez por esse meio de fermentar, ou Huckmacher usa essa palavra, que o evangelho ele não atua de forma revolucionária. Em alguns contextos, o evangelho pode parecer revolucionário, mas ele atua de uma forma a uma evolução para a intenção que Deus tem. E isso traz subversão de muitos sistemas sociais. Então, a própria escravidão, mesmo com a igreja aí, sendo conivente com esse sistema durante muito tempo, principalmente a escravidão dos negros, a mais recente, não aquela que era uma outra instituição romana, mas foram os cristãos, por causa desses princípios, que acabaram por perceber que aquilo era injusto e atuando para modificar essa situação. Então, gente, essa narrativa bíblica ela tem implicações também para a economia. Ou seja, se Jesus Cristo faz toda a diferença em todos os domínios que nós vivemos na criação, então, de fato, as nossas relações na economia, o nosso entendimento da economia, ele tem também fazer alguma diferença. Ou seja, há implicações do Evangelho para a economia, a forma que nós entendemos e vivenciamos essa realidade. Bom, gente, quem interpretou essa narrativa bíblica de uma forma com implicações muito claras para a economia, é uma tradição que vocês já devem ter ouvido falar esses nomes aqui, mas o próprio Abraham Kuyper, algo que é muito interessante, poucas pessoas sabem, gente, antes até mesmo da doutrina social católica ser elaborada pela Rerum Novarum, do Papa Léo XIII, isso foi lá por volta de 1890, alguma coisa, o Kuyper já havia criado na Holanda o primeiro Congresso Social Cristão. Se eu não me engano, foi em 1889. Ora, gente, qual que era a indignação de Kuyper? É de que aquilo, por exemplo, que Marx via na Inglaterra, o Kuyper via na Holanda também. E eles eram ali contemporâneos, o Marx um pouco antes. Mas o Kuyper ele antecipou no país algo muito interessante, que poucos cristãos sabem. Ele antecipou na Holanda muitas ações que o pessoal da esquerda inglesa, por exemplo, já influenciado por Marx, fizeram lá. Então, por exemplo, os sindicatos da Holanda, o Patrimônio, que era o maior sindicato do país, que amparava o maior número de trabalhadores, ele era fruto do movimento de Abraham Kuyper. Foi um sindicato que sobreviveu quase 50 anos. Mas, assim, quando os marxistas chegaram na Holanda, eles não tiveram um apelo para a nação e, digamos, a ideologia não chegou a ter uma influência grande, porque, em grande medida, os neocalvinistas já haviam amparado esses setores da população. E, principalmente, Kuyper, na palestra dele sobre a graça comum, que foi a palestra de inauguração da Universidade Livre de Amsterdã,
ele chegou a desafiar o pessoal da escola de leis, daquela universidade que ele havia criado, para produzir uma teoria econômica que confrontasse os princípios da economia clássica. Então, olha que interessante, isso é uma coisa que tem já aí uma história de, digamos, quase 2 séculos, a gente está falando 1,5 século aí, mas é bastante tempo para a gente refletir sobre essas questões. Então, a gente tem aí um tipo de lastro histórico quanto a essa reflexão. Bom, gente, um primeiro princípio aqui que a gente tem para refletir sobre isso, que é muito importante, é que, por nós vivermos em uma criação, nós sabemos que existem vários aspectos, existem vários lados dessa criação. Ou seja, essa multifacetada sabedoria de Deus, ela se reflete na própria estrutura da criação. Então, o cristão ele nunca vai conceber um lado da realidade como se ele fosse absoluto ou como se ele fosse isolado dos demais, né? Então, essa ontologia da criação aqui, que teve a contribuição, claro, de Kuyper antes, né, mas que foi também formulada por Doeve, de Vollenhoven, cristãos, naquele contexto, naquele tipo de reflexão bíblica, ela fala basicamente o quê? De que a criação de Deus ela tem vários aspectos e eles se interrelacionam. Então, você tem 2 conceitos muito importantes, né, que é de soberania das esferas, né, ou seja, cada aspecto da realidade ele tem um núcleo de sentido que lhe dá uma identidade própria, lhe dá uma certa ou relativa autonomia. Tá? A gente chama de... eles são irredutíveis. Mas, ao mesmo tempo, gente, esses cristãos perceberam que, porque Deus, o Criador, está acima da criação, tudo na criação, de alguma forma, é relativo entre si. Ou seja, nada na criação é mais importante, nada na criação é ou assume o papel do próprio Deus. Deus está para além da criação. E, por isso, os cristãos têm a possibilidade de, por causa da narrativa bíblica, você ser capaz de detectar instâncias da vida humana quando um ídolo tem sido formado e você tem começado a dar importância demasiada para um aspecto da realidade, ignorando outros aspectos. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que essa ontologia, que seria uma ontologia da criação, claro, por uma linguagem filosófica, mas o que ela quer dizer basicamente é: Deus governa sobre toda a criação. E cada aspecto da realidade, em última instância, responde a Ele. Tá? Responde a Ele. Então, não existe autonomia de algum desses aspectos. E, ao mesmo tempo, cada aspecto desse tem uma irredutibilidade que deve ser respeitada. Ou seja, uma vida plena na criação, ela aprende que você não pode criar nenhum tipo de ídolo, porque esse ídolo vai começar a destruir essa integridade e a inter-relação entre as coisas. Isso vai ficar mais claro, gente, à medida que a gente caminhar aqui. Mas o ponto aqui importante é saber que a economia é um aspecto da criação. Ou seja, gente, tudo na criação reflete ou tem um lado econômico. Tudo tem um lado econômico. Tudo tem um lado econômico, né? A gente pode falar, esse copo aqui tem um lado econômico. Pela relação com os homens, ele é passível de ser, digamos, transformado num valor econômico ou utilizado de forma econômica. Então, por exemplo, quando o pessoal pensou em comprar os copos aqui para a igreja, teve um cálculo econômico de falar assim, olha, quantas pessoas a igreja tem, quantos copos seriam necessários? Isso é um tipo de intencionalidade econômica. Você tem recursos escassos e você tem que usar a razão para você economizar no dispêndio desses recursos. Ora, gente, esse tipo de relação econômica com as coisas, ele está totalmente integrado com as outras dimensões. Ou seja, esse copo que tem um lado econômico, digamos assim, ou por assim dizer, ele também tem um lado estético, né? Ele tem um lado jurídico, né? Então, se alguém pegar um copo aqui da Esperança e levar embora, né, o pessoal da Esperança pode falar o seguinte, olha, gente, isso é injusto, porque isso é propriedade da igreja. Então, tem uma dimensão jurídica também, tem uma dimensão estética, tem uma dimensão ética, né? Quem produziu esses copos pensou, de alguma forma, que esse copo não poderia ferir a dignidade humana, né? Então, você não poderia produzir um copo que a pessoa, quando pegasse, cortasse a mão. Ou seja, gente, tudo que envolve criação de Deus tem todas essas dimensões integradas. Tá? Então, gente, isso quer dizer o quê? Que a economia ou a dimensão econômica sempre está embebida, imbricada em várias relações das coisas e das instituições que existem na criação. E, de novo, gente, isso vai ficar mais claro à medida que a gente caminhar, eu vou tirar as implicações disso. Gente, Doever, como eu disse, foi um seguidor de Kuyper e ele refletiu sobre essa relação. Olha, como que a gente pode pensar a economia sabendo que nós vivemos numa criação? Ou seja, é óbvio que existe um lado econômico na realidade que Deus criou.
Então, um pai de família, alguém que gera uma empresa, ou até mesmo um pastor, é óbvio que a igreja não é uma empresa, e a gente vai afirmar esse ponto depois, mas é óbvio que você tem que pensar também de forma econômica, ou agir de forma econômica na administração de uma igreja, né? Então, a economia ela é, digamos, algo presente em todas as dimensões da realidade, né? Então, o Doyle passou a pensar assim, olha, o que define esse sentido econômico? Ou o que seria o núcleo de sentido para a gente pensar a economia? E algo muito interessante, gente, outros autores nessa linha também fazem essa reflexão, é que a definição de economia ela segue mais uma tendência, que não é utilizada pela economia clássica, por exemplo, de que economia, gente, tem a ver com ser econômico, né? E a origem da palavra economia vem de oikos, que tem a ver com você administrar bem, né, aquele contexto de pessoas, ou da família, ou de uma casa. Ou seja, você ser responsável e administrar bem os recursos. Então, tem a ver com escassez. Você sabe que você não pode ser desperdiçador dos recursos que lhes são confiados. E você ser econômico, então, é uma virtude nesse sentido. Então, o Doyle fez essa definição aí. Claro, ele nunca colocou as suas definições como se fossem assim, a expressão máxima do conceito, né? Ele não é grego nesse sentido. Ele sempre dizia, olha, essas definições são históricas, elas captam alguma coisa desse núcleo de sentido, mas elas não são finais, né? E uma definição aqui que o Doyle dá para esse sentido econômico das coisas seria de que o que define o econômico é o modo frugal, né? Modo não desperdiçador, econômico no sentido de ter frugalidade, de administrar recursos escassos, implicando uma escolha alternativa de seus destinos para a satisfação das distintas necessidades humanas. Então, veja bem, gente, várias implicações aqui. Tem a ver com você administrar recursos, tem a ver com você reconhecer que os recursos são escassos, tá? Tem a ver que, para você ser de fato econômico, você tem que considerar quais necessidades estão ou não sendo atendidas nesse processo. E, para terminar, ele diz que isso exige um balanceamento das necessidades de acordo com um plano. Ou seja, é óbvio que agentes econômicos, isso aqui não tem nada a ver com planificação da economia, tá, gente? É óbvio que uma ação econômica, que você, por exemplo, vai dirigir a economia do seu lar, ou a economia da sua própria finança pessoal, você vai planejar alguma coisa, né? Ou seja, existe uma agência por trás desse aspecto econômico. Isso é algo importante. Então, a economia não é só, gente, relações de mercado, tá? Oferta e demanda. A economia não é só isso. Isso seria uma das implicações ou dos subpontos da economia. Mas a economia tem a ver com você administrar bem, você planejar, saber que os recursos são escassos, alocar esses recursos de forma racional para que eles atendam demandas que são prementes, importantes naquele contexto. Então, gente, os pontos aí dessa definição, para a gente aprofundar um pouquinho, é de que existem necessidades, finalidades de uma importância distinta, né? Então, vamos lembrar aquele ponto lá do furacão, né? Então, imagina, gente, você tem pessoas podendo morrer por causa do acesso à água e você tem pessoas que vão comprar somente para estocar. É claro que a discussão é complexa, mas qual que é a maior necessidade? É você salvar vidas de pessoas que, de fato, podem morrer por não ter acesso àquela água, ou você alocar aquele recurso para uma pessoa, uma família que tem muito recurso, estocar para futuramente eles terem algum tipo de acesso àquele recurso. Percebe? Então, existe uma ordem de prioridades em termos de necessidades nessa reflexão sobre a dimensão econômica. Olha, o segundo ponto, a escassez dos meios disponíveis para satisfazer. Então, gente, ser econômico é saber que os recursos são escassos. Então, imagine uma empresa que, para gerar um tipo de produto, ela devasta todo o meio ambiente e torna impossível a produção de qualquer coisa naquele contexto. Isso é um tipo de excesso, desperdício, isso não é econômico, mesmo que aquela empresa lucre com aquilo. Então, você tem a clara concepção de que os recursos são escassos e existe uma necessidade de ser econômico com eles. Um terceiro ponto é de que existem escolhas alternativas de destinação, né, desses recursos escassos. Ou seja, você pode alocar esses recursos dependendo do planejamento, né? Então, existe uma agência, de novo, uma agência racional, humana, por trás do ato de economia. E existe uma escolha frugal e eficiente em relação a essas destinações alternativas. Bom, gente, o ponto principal para a gente ter dessa reflexão inicial é esse, né, de que economia tem a ver com administrar bem os recursos, você não ser desperdiçador,
você ser frugal na administração deles e você saber alocar esse recurso de forma racional, né, sabendo o que é mais prioritário ou não. Esse é um conceito básico de economia nessa visão. Olha, como eu disse lá em cima, é óbvio, gente, que existem algumas instituições que refletem de forma mais clara essa dimensão econômica. Então, de aquilo que a gente chama de relações de mercado, né, que muitas pessoas acham que podem sobrepujar todas as instituições da sociedade, tem alguns libertários, né, anarcocapitalistas, que acham o seguinte, que as leis de mercado elas servem para regular a nossa vida em todas as dimensões. Ou seja, uma escola tem que funcionar como uma empresa, uma universidade como uma empresa, uma família tem que funcionar como uma empresa, e assim por diante. Que essa maximização do lucro, principalmente remontando aquele conceito clássico de Adam Smith, né, que é o autointeresse que vai levar a essa disposição dos bens pela sociedade, a gente aqui está indo por uma outra via, né? Então, lembram-se daquela afirmação do Adam Smith, que não é da caridade, não é da boa vontade do padeiro, do açougueiro, que você vai ter seu café da manhã e suprir suas necessidades, mas é do autointeresse das pessoas. Ou seja, a busca pelo interesse próprio, segundo Adam Smith, é que vai gerar o bem-estar geral. Olha, gente, por uma visão aqui reformacional, cristã, caipiriana, nesse sentido, a gente questionaria o seguinte, não, é óbvio que não. Porque não basta você buscar o autointeresse se você não for econômico. Ou seja, um cara pode ser extremamente agressivo para buscar um lucro para a sua empresa e, ao mesmo tempo, não ser frugal, não saber conservar os recursos escassos e promover o lucro para a sua empresa, mas promover um desastre econômico para aqueles que estão no entorno da empresa, por exemplo, ou para os trabalhadores. Então, o autointeresse não necessariamente gera economia, percebe? Então, você ser econômico é você agir de forma racional para alocar esses recursos de forma justa, segundo certas prioridades, e você tem uma integração da economia com outros elementos. Então, o que a gente vê aqui, gente, pegando aquele gráfico lá e trazendo algumas implicações, você tem várias instituições, por exemplo, que são qualificadas por certos aspectos que não são econômicos, né? Então, por exemplo, a família ela tem uma fundação biológica, né? Então, você nasce num contexto familiar específico, ou seja, você nasce por uma herança biológica, né? E o casamento, especificamente, né, tem uma dimensão ética de destinação, ou seja, o vínculo da família não é somente procriação, não é somente biológico. O vínculo familiar ele tem uma destinação de cuidado cuidado mútuo, de um compromisso, uma aliança ética, moral, do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos. Então, seria a ética que define todo esse contexto, né? Então, gente, na discussão sobre a afetividade aí, que a gente vai ter na conferência, vamos ver como que a família tem sido reduzida a um outro tipo de destinação, outro tipo de qualificação. Então, por exemplo, a igreja ela tem como qualificação a dimensão da fé. Então, é uma instituição cuja finalidade última, ou seja, sua identidade estrutural é promover a fé. E se você coloca uma igreja funcionando como uma empresa, você estaria, digamos, violando a identidade dessa instituição. O Estado também teria uma destinação que seria a justiça pública, né? Ou seja, não só Romanos 13, gente, mas por todas as Escrituras existe uma necessidade de que as relações entre pessoas e grupos na sociedade sejam justas, né? Que os interesses sejam harmonizados por meio de uma instância para promover justiça. Então, Deus puniu Caim por matar Abel, ou seja, Deus fez justiça, o sinal na testa de Caim, o sinal de Caim, que Deus fala, olha, Caim, eu não vou ser injusto com você. Aquele que fizer algo com você, ele vai ser punido 7 vezes. O que Deus está falando ali? Caim, não se preocupa, minha justiça para contigo não é abusiva, eu estou sendo justo. Então, gente, Deus começa a mediar essas relações de justiça por meio de instituições que representam essa finalidade. Então, você vê Deus dando a Abraão, né, essa responsabilidade de promover justiça ali no seu clã. Depois, Deus revela a lei para Moisés. Deus começa a estabelecer e levantar juízes na terra. Você tem as cortes ali em Israel. Até que, em Romanos 13, você tem lá até uma instituição romana, né, que seria ali o magistrado romano de aplicação de justiça, e Paulo falando, olha, essas instâncias são servas de Deus, porque elas estão ali para promover justiça, né? Então, o conceito de justiça pública ele é mais amplo do que somente a questão de
poder da espada, né? Ou seja, a legitimidade de um ente político estaria em ele ser justo ou não. Então, isso é uma implicação desse tipo de reflexão. Ora, gente, e você teria instâncias, instituições que são qualificadas de forma econômica. Ou seja, você tem setores da sociedade cujo tipo de lógica é, de fato, a administração boa, eficaz dos recursos. Então, por exemplo, você tem, nos Estados Unidos, tem uma pós-graduação em Seattle, que chama Seattle Pacific University, se eu não me engano, que são cristãos que gerem lá um MBA em Business. Interessante, né? E eu esqueci o nome do autor, mas ele tem um livro que fala sobre como seria uma visão de uma empresa do reino de Deus, ou com uma visão de reino de Deus. Muito interessante, ele coloca essa dimensão econômica, e ele coloca, por exemplo, que a busca do lucro seria um subobjetivo, ou um objetivo secundário para uma empresa. Que a empresa ela tem que ser econômica, administrar bem recursos, promover postos de trabalho para as pessoas e, diante da sociedade, você prover bens e serviços de forma eficiente. E se uma empresa for muito dispendiosa e não for eficiente, de fato, em termos econômicos, a tendência dela é ser eliminada. Mas o interessante nesse ponto é de que a empresa teria um outro tipo de qualificação do que somente a busca do lucro, né? Então, a busca do lucro é importante, é óbvio, mas se o que dá a identidade da empresa é essa dimensão de promover a economia, de administrar bem os recursos, de prover bens e serviços, se você tem uma crise econômica, por exemplo, o sacrifício de trabalhadores não seria a primeira prioridade, né? Porque um dos objetivos é, de fato, você gerar postos de trabalho também. Ora, gente, qual que é o ponto importante dessa reflexão aqui? É de que, em uma sociedade, essas instituições elas estão totalmente interligadas. Ou seja, aquilo que é vivenciado pelas pessoas num contexto de igreja, ou a fé de uma sociedade, de uma comunidade, tem implicações para a dimensão econômica. Ou as estruturas familiares têm implicação também para a dimensão econômica. A economia não é, digamos assim, um setor totalmente abstrato, descolado da realidade. A economia se dá por pessoas reais que vivem na criação de Deus e que vivem todas as dimensões da realidade. Então, não há como você abstrair a economia e depois aplicar esses modelos abstratos na prática, com políticas, digamos assim, de cima para baixo, como se isso fosse possível. Então, essa realidade essa interligação de várias dimensões da realidade é muito importante, né? Então, você tem uma esfera econômica que tem lógicas próprias econômicas. É claro, gente, aquele princípio orientador ele se desdobra em vários princípios. Então, por exemplo, as relações sociais são antecipadas na dimensão econômica, elas têm a ver com relações de mercado, né, de oferta e demanda. Ou seja, quando a gente fala de oferta e demanda, isso é um dos subprodutos do aspecto econômico, né, que são relações de oferta e demanda que são importantes. Mas, lembrando, o mercado ele se dá e ele existe totalmente interconectado com realidades sociais, históricas, lógicas, psíquicas, biológicas, dimensão de confiança e fé, ética, estética, jurídica e assim por diante. Bom, gente, tendo dito isso, eu vou caminhar aqui para uma reflexão mais propositiva do seguinte, de que o senhorio de Cristo implica um certo progresso, ou seja, aquilo que Deus ordenou no mandato cultural, de que nós cultivássemos os potenciais da criação, isso tem implicações também para a economia, tá? Ou seja, a cultura deveria refletir o senhorio de Cristo em várias das suas manifestações. Então, qual que é a relação da economia com essa ideia de progresso, regresso e uma sociedade que se abre para Deus? Então, lembrando, gente, se Deus é Senhor sobre todas as coisas, nenhum aspecto da realidade, nenhum setor da sociedade deveria ser visto como aquilo que vai nos salvar. Tá? Vou dar um exemplo, tá, de pensamento nessa direção na relação com a economia. Tem muita gente que diz o seguinte, olha, gente, não se preocupem em conscientização ambiental, que você precisa cuidar dessas coisas, porque o próprio mercado é que vai gerar os mecanismos para resolver as questões ambientais lá na frente. Ou seja, há, para muitos, uma convicção de que as próprias leis, regras do mercado vão ser suficientes para você trazer solução para todos os setores. Isso para a educação, para a família, para as igrejas e assim por diante. Então, gente, tem esse tipo de pensamento por aí. Claro, eu estou aqui dizendo e dando exemplo da economia se tornando um ídolo, mas isso poderia ocorrer também com outras relações, quando a política e o Estado também se tornam um ídolo e assim por diante.
Mas, nesse momento aqui, em relação à economia, alguns pontos para a gente lembrar é de que, por exemplo, um progresso histórico-cultural normativo, né, realmente pleno, ele se relaciona à abertura, diferenciação e integração dos aspectos da realidade criada em uma multiplicação simultânea de suas normas apropriadas para o serviço humano. Gente, traduzindo, né, o que eu disse aqui nessa frase altamente abstrata, só existe progresso, gente, se todas as dimensões da vida, se a shalom, se a prosperidade de Deus afetar todas as dimensões da vida simultaneamente. Ou seja, não há progresso numa sociedade se a economia e os indicadores econômicos são muito bons, mas se as pessoas têm vivido sob um estresse desumano, ou se as famílias têm sido, por exemplo, sacrificadas em nome do bem-estar econômico ou do sucesso econômico, se as instituições de educação têm sido totalmente reduzidas, né, a um tipo de economicismo, onde o aluno é só mais um cliente, né, e você está sendo somente preparado para ocupar um posto nessa sociedade altamente econômica, né, com tendências tecnocratas, e assim por diante. Então, todas essas normas da criação, a norma para a economia, a norma para a família, elas têm que ser respeitadas simultaneamente. Você não pode ter uma discussão de economia descolado de uma discussão sobre sociedade, impacto ambiental, porque nós somos totalmente conectados com a realidade da criação de Deus. Então, gente, nesse sentido, qualquer avanço que houver que romper essa multiplicidade de normas seria considerado algo o quê? Reacionário. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui? Se alguém quer reduzir a sociedade a uma economia de mercado, ou seja, reduz tudo à lógica, como, né, os mais extremos anarcocapitalistas e assim por diante, mas muita gente com pensamento liberal também tem tendências nesse sentido. Se você quer reduzir tudo à discussão sobre mercado, você, na verdade, não está gerando uma sociedade emancipada ou gerando progresso. Você está gerando o quê? Regresso. Você está, na verdade, reagindo e você está reduzindo a multiplicidade que enriquece a vida humana, como família, igreja, instituições educacionais e assim por diante, você está reduzindo tudo a uma lógica só. Deu para pegar esse ponto? Então, isso seria reacionário, seria regressivo. Tá? Então, gente, nesse sentido aqui, eu estou dizendo que o cristão deveria ser progressista, tá? Mas não progressista nos termos que são utilizados, tá? Me entendam. Mas o cristão, é óbvio que, por causa do mandato cultural, o cristão acredita, de fato, que a gente tem que progredir para a plenitude humana. Só que o nosso modelo, digamos, de interpretação, gente, não é economicista, por um lado, não é socialista, de outro, é um outro modelo que a gente está falando aqui, o que eu estou compartilhando essa noite. Quais aplicações que nós teríamos desses princípios de forma assim... Claro, gente, como eu disse, o tempo é curto, eu sei que alguns conceitos são por demais abstratos, mas isso tem muitas implicações concretas para a nossa forma de entender economia. Então, de uma primeira implicação disso que eu estou dizendo aqui. Não existiria, então, um ator econômico puro. Então, gente, hoje, na economia, você tem tendências de criar modelos matemáticos altamente sofisticados, né, com previsibilidade total. Gente, isso não existe. Na prática, você não pode tornar uma ciência econômica algo que seja aplicável em todas as relações humanas, né? O que o Doeve diria, os cristãos concordariam as ciências, elas são abstrações da realidade, mas a gente sempre tem que retomar para a realidade concreta, pré-teórica, onde o ser humano vive integrado em todas as dimensões da realidade. Então, você não pode abstrair um modelo matemático e achar que o ser humano tem que se adaptar àquelas fórmulas que foram encontradas naquela abstração. Tá? Então, a gente, como seres humanos, na criação de Deus, nós estamos totalmente integrados na realidade que Ele fez. E a economia, então, gente, ela é totalmente integrada em uma multicausalidade humana. Tá? Ou seja, as implicações das ações humanas são múltiplas. Nenhum modelo matemático econômico pode prever aquilo que o ser humano faz na prática. É por isso que muitas teorias econômicas são ultrapassadas, né, e você cria novos modelos. Por quê? Porque, de fato, a gente nunca vai poder achar a solução dos nossos problemas somente por uma teoria abstrata econômica. Né? Então, por isso que hoje se discute muito a relação da economia com as outras dimensões da vida, porque quando tenta se aplicar na prática, a coisa não funciona como era esperado. Então, algumas linhas conservadoras vão dizer que precisa somente da moralidade, ou seja, para a economia funcionar bem, você tem que ter pessoas confiáveis, você tem que ter capital moral. Né? Ou, por outro lado, o pessoal vai achar
né, o pessoal mais socialista, que se planejar bem a economia, se fizer tudo via Estado, de uma forma mais visando o interesse das pessoas, tudo vai dar certo. Também, gente, você tem uma violação de normas da economia. Então, a gente lembra-se, eu estou aqui fazendo uma crítica geral de tanto dos extremos aí políticos que a gente tem visto. Tá? Um outro ponto que é importante, que as entidades economicamente qualificadas, por exemplo, bancos, empresas, elas devem considerar os impactos das ações econômicas. De novo, a realidade é completamente integrada. Então, gente, algo que hoje preocupa muitas pessoas é o seguinte: o fluxo do mercado financeiro internacional ficou tão abstrato e tão, digamos, informatizado no setor em relação às velocidades das relações, que, geralmente, quem hoje lidera uma multinacional que vive por esses fluxos de capital, gente, a pessoa não tem sensibilidade nem tipo de conhecimento nenhum daquilo que está acontecendo lá no local onde as empresas estão. Então, os caras, assim, olha, fugiu, um fluxo de capital saiu de um certo país, você tira a empresa, move para outro lugar. Gente, e o impacto? E as relações de confiança? E o tipo de estabilidade daquelas famílias? Tudo isso é deixado em segundo, terceiro lugar. Ou seja, não se considera que economia é totalmente integrado com vida concreta. Isso tem impactos ambientais, familiares, tem impactos na dimensão da fé e assim por diante. Talvez a melhor crítica que eu ouvi dessa greve dos caminhoneiros foi, acho, do Eduardo Gianetti, né? Ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, gente, hoje os fluxos de capitais são tão volúveis que até mesmo o Estado não deixa que, por exemplo, o dólar aumente ou despenque segundo somente os caprichos do mercado. Então, o Banco Central intervém, injeta dinheiro, tenta segurar o dólar. Mas a política do parente para os combustíveis foi radical ao ponto de dizer o seguinte: olha, o preço aumentou lá fora, aumenta lá na bomba. Então, gente, imagina, você é um caminhoneiro, você vive de negociar frete, não é, com aqueles que contratam o seu serviço, e cada dia que você vai na bomba de gasolina é um preço. 3% mais, 4% mais, depois 3% menos. O que o Gianetti falou é o seguinte: olha, gente, na vida concreta das pessoas isso não existe. Você fazer uma política assim, de deixar com que as flutuações do mercado impactem direto os preços das coisas, isso é desumano, para dizer a verdade. Então, se as pessoas não conseguem planejar a vida, ter expectativa, ter o mínimo de consolidação em um tipo de trabalho, se você age por essas relações, né, essas flutuações. E é óbvio que hoje a dimensão financeira ela é muito mais veloz do que qualquer tipo de compromisso ético local com as coisas, com o meio ambiente, assim por diante. Então, existe uma discussão muito ampla aí sobre esse descompasso entre o mercado especulativo e a vida concreta das pessoas. Então, de ações econômicas, tudo isso estão imbricadas na estrutura da criação. Um movimento interessante que existe nos Estados Unidos é o movimento o pessoal chama do neoruralismo, né? Que são cristãos que têm proposto o quê? Que a única forma da gente produzir uma sociedade virtuosa seria a gente voltar para uma relação de fidelidade com a terra. Claro, gente, talvez seja meio extremado, mas a reflexão é muito importante, porque se você tem compromisso com a sua comunidade, com a terra, com as pessoas, com o meio ambiente ali, as suas ações vão ser outras. O tipo de consumo vai ser outro. Porque nessas relações totalmente abstratas da economia contemporânea, esse tipo de compromisso com outras dimensões da vida ele é muito fragilizado. Então, esse ponto aí que a gente está levantando. Olha, disso que a gente falou, uma coisa interessante, o Estado não tem qualificação econômica, ou seja, gente, o Estado não é o agente, digamos, apropriado para regular a economia. O Estado teria uma função de justiça, de aplicar a justiça pública. Então, isso não implica você, por meio de um sistema de burocratas e técnicos, tentar regular a economia e regular esses setores da sociedade, né? Isso é muito mais ineficaz do que as próprias pessoas, agindo de forma econômica, tomarem suas decisões. O que não quer dizer livre mercado de forma radical, tá? Mas o Estado deveria apenas observar casos de violação dessas normas de justiça. Então, gente, por exemplo, isso teria implicações para aquela discussão do furacão, né? Então, de fato, poderia haver algum tipo de norma ou tipo de lei realmente aprovada, se não houver um respeito da própria sociedade, né? Lembrando disso, gente, que os próprios atores sociais deveriam ser responsáveis por fazer essas normas funcionar. Mas, caso a violação seja total,
então o Estado teria uma função, né, subsidiária de intervir naquela situação para não deixar que uma injustiça ocorra e que as pessoas sejam afetadas. Mas não é função do Estado regular a economia. Os próprios agentes econômicos seriam responsáveis por isso, em integração com os outros setores. Olha, um ponto que tem implicações também, que o empreendedor deve ser reconhecido, né? Então, o próprio Kuyper, Doivd, eles perceberam que, por exemplo, com a reforma protestante, com a mudança do tipo de reflexão teológica sobre a economia, você teve uma abertura para a possibilidade do empreendedor ser uma pessoa respeitada em termos sociais. Então, gente, olha que exemplo interessante, simples e interessante. Na Idade Média, como a igreja controlava as relações sociais, você tinha a lei contra a usura. Ou seja, qual que era esse tipo de lei que a Igreja Católica impunha? Que você não podia pegar um capital, ou se você tomasse um capital emprestado, a pessoa que te deu aquele capital não tinha direito de colocar nenhum tipo de retorno para ele, que isso era considerado usura. Ora, gente, Calvino interpretou as leis do Antigo Testamento e chegou aqui à conclusão que usura não é isso. Usura é você abusar de uma situação de fragilidade de alguém e você usar aquela situação de fragilidade para se aproveitar economicamente daquela pessoa. Então, é muito o que os bancos fazem hoje quando você não tem grana, né? Isso não deixa de ser usura que os bancos fazem. Ou seja, te dá um contrato lá com uma taxa de juros abusiva, você, numa situação frágil, precisa ter acesso a um capital, então você entra nessa relação muito desigual e injusta. O Calvino diz o seguinte, e se uma pessoa tiver uma ideia de um negócio e quiser ter acesso a um capital, gente, é óbvio que ele não está numa situação de fragilidade, ele quer o quê? Empreender. Então, Calvino reinterpretou, disse que a usura era outra coisa, era um abuso, mas que o empréstimo de capital podia, sim, ter um retorno financeiro para aquele agente que emprestava. Então, você começou a ter uma liberação da economia e vários empreendedores surgindo, unidades produtivas e prosperidade econômica nessas nações. E o próprio Doivd e Kuyper consideraram que o papel do empreendedor é interessante, porque ele gera postos de trabalho, ele gera força econômica, ele gera mais capacidade produtiva e assim por diante. Ou seja, as empresas, e aí saindo de uma visão marxista, né, elas têm uma dignidade enquanto atores sociais, são importantes como atores sociais, mas lembrando, né, que a firma ou empresa deve ser identificada como uma comunidade de trabalhadores com vínculos externos. Estão fugindo também daquele extremo de achar que, digamos, a empresa não tem responsabilidade com nada a não ser o seu lucro. Então, não, existe um vínculo maior com essas dimensões da realidade. Olha, instituições qualificadas por outros aspectos, como eu disse lá, igrejas, famílias, refletem uma dimensão econômica. Gente, que família que é totalmente plena e que está com crise financeira e econômica, e por causa de desperdício? Ou seja, família envolve economia, igreja envolve economia, mas família não é definido por economia, e nem igreja é definido por economia. Então, apesar do econômico refletir nessas instituições, ela deve se estruturar de acordo com o seu princípio interno, né? Igreja, produzir fé, comunhão, crença, confiança. Educação, a dimensão lógica, né, de análise, de capacidade de produção de conhecimento. Hospitais, por exemplo, a dimensão da saúde, promoção da saúde, né? A gente não pode também reduzir a dimensão da saúde à dimensão econômica. Instituições de ética e amparo, elas devem servir às pessoas em situação de vulnerabilidade e assim por diante. Ou seja, cada um seguindo o seu princípio orientador. Então, gente, uma economicização da sociedade seria, nessa visão, um desenvolvimento antinormativo. Então, uma sociedade plena é uma sociedade que todas as instituições, com importância na realidade criada por Deus, elas florescem de forma conjunta. Então, a discussão não pode ficar só em termos econômicos, né? Algo que o Kuyper fez na Holanda, que é muito importante, é que ele fortaleceu muito o que é chamado as instituições mediadoras, que ficam entre o indivíduo e o Estado. Ou seja, família. Gente, o que adianta você discutir economia se você promove, por outro lado, a destruição da família? É mais do que óbvio que o maior amparo econômico para uma pessoa, para um ser humano, para uma criança, para qualquer adolescente, para qualquer pessoa, é uma família bem estruturada. Isso é óbvio. Ou seja, você não tem prosperidade econômica se as outras instituições também não cooperarem com seus princípios de identidade, né? E você economicizar a sociedade, tornar a sociedade um grande mercado, seria algo, então, reacionário nesse sentido, né? Então,
Por exemplo, imagina a igreja ser tratada só como um ente econômico, né? Ou a dimensão ética somente como ente econômico, ou o Estado somente um ente econômico, né? Isso não é possível de ser feito ou não é promissor. Um outro ponto importante, o controle externo do campo econômico pelo Estado também é antinormativo. Percebem, gente? A economia tem dinâmicas próprias, existem instituições próprias econômicas que, digamos, são responsáveis pelo florescimento daquele setor, e se alguma instituição externa a essa instituição começa a querer controlá-la, seja a igreja, seja o Estado, isso também é antinormativo. Isso atua contra o mandato cultural e seria reacionário. Ou seja, gente, quem quer Estado muito grande controlando a economia pode se considerar progressista. Nessa visão aqui, a gente diria que essa pessoa é o quê? Ela é reacionária. Ela está querendo tirar a complexidade, a riqueza da criação de Deus e gerar ídolos culturais, né? Ou reducionismos, economicismos, estatismos e assim por diante. Então, cada um teria que cumprir com o seu mandato específico. E um último ponto aqui, nessas implicações, é que teorias seculares de entendimento do econômico são insuficientes, né? Podem gerar antinomias e desconfiguração na harmonia social. Ora, gente, você, por um lado, dizer que o autointeresse é, digamos, aquilo que gera prosperidade para todos, e não qualificar isso em termos econômicos, gente, você pode estar, na verdade, criando um grande monstro, né? Você vai gerar pessoas altamente egoístas. Gente, muitos interpretaram esse princípio com essas palavras, tá? Então, por exemplo, a Ayn Rand, que é talvez a musa, né, dos anarcocapitalistas aí, que é uma dissidente da ex-União Soviética, que foi para os Estados Unidos, escreveu A Revolta de Atlas. Ela tem um livro que se chama, literalmente, A Virtude do Egoísmo. E ela é uma defensora do mercado como aquilo que regula todas as relações humanas. E ela vai dizer claramente, gente, que a ética cristã ela é completamente antitética a uma visão de mercado ou uma visão capitalista mais extrema. Ou o próprio Mises, né? Se você pegar as leituras de Mises, ele vai dizer que a ética cristã é completamente contrário aos princípios de mercado que ele defendia. Então, assim, não existe como... É muito difícil você poder integrar essas visões sem trazer um comprometimento do princípio do senhorio de Cristo. Gente, o tempo urge, eu vou ter que saltar essa parte aqui, mas eu já falei um pouquinho, né? Uma crítica do capitalismo nesses termos é de que o capitalismo seria, não, gente, um sistema de classes, né, dos detentores da produção, mas seria, digamos, um grande ídolo, onde o progresso humano foi colocado como referencial último, e você começa a adaptar a sociedade, as leis, a moralidade, todas as instituições começam a se adaptar para que o mercado tenha a última palavra, ou seja, a última solução para todos os nossos dilemas. Mas, infelizmente, por causa do tempo, Bob Goodsworth tem escrito sobre isso, né? E ele tem feito um trabalho muito importante, mas é basicamente isso que ele diz ali, gente. Desculpa aí por ter passado. E uma direção para uma sociedade, ou uma visão de economia que reflita o senhorio de Jesus Cristo, ou seja, o poder do reino de Deus, e essa shalom que se manifesta em todas as dimensões da vida, teria esses moldes aqui, né? O próprio Goodsworth fala isso no livro dele, Capitalismo e Progresso. Ou seja, uma sociedade aberta, que não é reducionista ou idólatra, significaria o quê? Que as normas da vida humana, como justiça, verdade e confiança, elas venham a reassumir sua validade original para decisões e atos. Então, gente, não adianta você ter somente capital econômico e não ter outros capitais, como justiça, verdade, confiança, capital social, capital moral e assim por diante. Que governos, sindicatos, empreendimentos reconquistem a oportunidade de desenvolver-se de acordo com suas distintas responsabilidades. Então, o que o Goodsworth vai dizer? Quando você considera que o capitalismo, de certa forma, coloca o mercado como um grande salvador e a economia como um grande agente de, digamos, regeneração ou redenção social, você tem que lembrar o seguinte, que as outras normas presentes na vida humana elas têm que também ser parte disso. Então, ele não era contra, gente, você ter empresas eficientes, você ter um mercado relativamente autônomo, tá? Relativamente autônomo. Mas ele era contra, por exemplo, você colocar a vida humana em segundo plano para fins de acúmulo de capital. Ou seja, o mercado deve servir à vida humana, e não o oposto. A economia não deve ser o horizonte. A vida humana e a plenitude da vida humana deve ser o horizonte. E talvez isso implique, gente, uma economia mais desaquecida, por exemplo.
Se o preço para você ter um PIB alto, né, e prosperidade econômica é a destruição de famílias, da fé, da saúde das pessoas, da dignidade humana, então isso está errado, isso não é progresso. E um terceiro ponto, que haja uma remoção da pressão à vida pessoal individual para que adapte seus hábitos e comportamentos a externalidades. O Goodzer, ele é um consultor do Banco Mundial, foi senador holandês por mais de 20 anos, né, e ele foi um professor universitário também durante vários anos na Holanda. Ele percebeu isso, que a vida humana ela tem sido sujeita a um estresse e a um tipo de desgaste excessivo por causa das promessas de que a economia vai trazer a salvação por meio da ciência, da tecnologia e do acúmulo de capital, e que isso, de fato, não é salvação. Gente, longe disso aqui sugerir a solução socialista, tá? Para alguém que deve estar assim, né, fazendo assim no bigode, esses discursos aí está muito esquerdista. A gente não tem nada de esquerdista. É uma outra forma de entender as relações da economia com a sociedade. Respeita o papel do empreendedor, de uma economia forte, mas também não vê na economia a solução ou a panaceia para as nossas questões. Gente, eu comecei com essa passagem, né? O que eu disse aqui tem implicações que, nesses versículos de Marcos, são muito claras. Ou seja, havia uma unidade produtiva, os porcos ali. Talvez aquela unidade produtiva e econômica fosse o sustento de algumas famílias, né? Mas Jesus, gente, para libertar o gadareno, ou para restaurar a dignidade de um ser humano, ele provoca um tipo de conflito com as dinâmicas econômicas locais que levaram, gente, os moradores... Veja bem, nessa passagem aqui, fala algo muito interessante, que as pessoas, olha, foram ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aqui não tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Olha que interessante, gente. Ou seja, viram uma pessoa restaurada, será que isso foi o motivo deles quererem expulsar Jesus dali? A passagem não implica isso. Gente, provavelmente, claro que a gente não está no campo da certeza, né, mas provavelmente foi o impacto da cura daquela pessoa na atividade econômica, que, de novo, era injusta, porque ela não era aprovada pelas leis de Israel, tenham levado aquelas pessoas a quererem expulsar Jesus. Mas isso traz um princípio muito claro, que para Jesus a vida humana vem primeiro. A dignidade daquela pessoa vinha antes daquela atividade econômica que não respeitava normas de justiça e normas de legalidade também. Então, talvez por isso Jesus tenha autorizado realmente os demônios a precipitar toda aquela manada de porcos, de mais de 2.000 porcos, na água. Então, o reino de Deus traz impactos. Gente, do que a gente falou aqui de forma bem breve, né? O Estado, então, não teria essa função de controlar as relações econômicas, não seria essa função de uma entidade que tem como função justiça pública. Ora, você crê que a economia vai regular a dignidade humana ao ponto de você não permitir que pessoas com menos recursos tenham acesso a bens que são extremamente necessários em contextos de extrema fragilidade? Isso seria injusto, né? Ou seja, você poderia ter um tipo de intervenção para evitar isso, o mercado não seria suficiente. Pelo que a gente falou, gente, se instituições de educação têm normas próprias, o acúmulo de capital, ou somente o lucro, ou você transformar universidades em empresas, isso já tem sido comprovado como totalmente ineficiente. O pessoal fala, Rodolfo, as universidades dos Estados Unidos. Gente, o que gera o potencial de pesquisa, desenvolvimento, criatividade nas universidades não é somente mensalidade de alunos, mas é principalmente os endowments, que são as doações que os ex-alunos dão, que são fundos milionários que as instituições têm, que geram para elas a capacidade de investir em pesquisa, sabendo que, talvez, gente, aquela pesquisa não vai dar retorno financeiro. Agora, se a mentalidade é de empresa, é óbvio que você não vai investir num setor assim. Como essas várias faculdades novas, nenhuma delas tem um setor de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia muito avançado, né? Ou se tem, já está totalmente num conchavo com uma empresa específica, mas, de fato, as universidades que mais produzem, sem ter essa preocupação de aplicação técnica imediata, elas têm um tipo de liberdade para produzir educação sem uma mentalidade econômica. Ora, uma igreja não deveria funcionar como uma empresa, é óbvio, pelo que a gente falou aqui, existem outras normas,
E, de fato, algo tão complexo como a vida do trabalho e o seu planejamento não pode ficar totalmente vulnerável às flutuações de um mercado cada vez mais especulativo, extremamente veloz, como o fluxo de capitais financeiros. Então, gente, para englobar tudo numa casquinha de nós, se Cristo é Senhor, a gente não deve construir nenhum ídolo. A destruição dos ídolos, seja o Estado como ídolo, seja a economia como ídolo, seria talvez um caminho para a gente ter uma economia próspera. Gente, vou ficar por aí. Deus abençoe.